Então, buongiorno a tutti, benvenuti a mais um webinar do Comitê Jurídico da Câmara Italiana de Comércio. O tema de hoje, do Diligence de Terceiros e um novo cenário internacional, compliance estratégico, proteção e geração de valor, é interessante porque é uma temática que partiu do marketing da Câmara. Então, eu agradeço a Tereza, a Beatriz por esse trabalho, que, consultando os associados da Italcam, os associados manifestaram interesse em conhecer mais, saber mais sobre as questões de due diligence, de compliance. Quando esse tema chega no comitê jurídico, logo a gente já passa para a Marta, que é coordenadora do núcleo de empresarial, e para o Armelin, do núcleo de ESG, e a mais nova, vamos dizer, entre aspas, contratada, né, participante, membro do COJUR, a Cristiane Bedini, também especialista nessas temáticas de compliance. Então, é um tema interessante, que nós temos aí especialistas que compartilham seus conhecimentos com não só os associados da Italcam, mas todos os interessados, porque esse evento fica disponível. E eu acho importante ressaltar que compliance não é só para grande empresa. Às vezes tem essa falsa ideia que só as grandes corporações precisam de compliance. Não é. Compliance é saber fazer o certo, e o certo é para todo mundo, para o pequeno, para o médio, para o grande, para uma associação. E muitas vezes o pequeno fala, o pequeno, a média empresa, eu não preciso, eu não sou grande. Não, você precisa. Até para se relacionar com o grande exige que você siga normas de governança, respeite as leis, faça a coisa certa. E é evidente que cada programa é desenhado de acordo com o seu tamanho, né? Não tem aquilo one size fits all, né? Você tem que adequar as necessidades da sua empresa, da sua corporação. Bom, já falei demais, gostaria de agradecer a Marta, ao Armelin e a Cristiane pela participação, ao pessoal do marketing da Italcam por todo o apoio e ao nosso presidente Graziano Messana, sempre incentivando as iniciativas do COJUR, do Comitê Jurídico da Italcam. Dito isto, passo a palavra à moderadora desse evento, Marta Galardo Sala, para que conduza os nossos palestrantes, Cristiane Bedini e Roberto Armelin. Um agradecimento a todos vocês. Muito obrigada, Vicente, pela abertura e pelas palavras iniciais. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês neste segundo episódio da série de webinars setoriais da Italcam, uma iniciativa que busca aproximar os associados dos temas diferentes ligados ao desafio concreto enfrentado pelas empresas em seus diferentes setores de atuação. Hoje, nosso foco é o setor jurídico, mais especificamente um tema que vem ganhando uma dimensão cada vez mais estratégica no ambiente empresarial, due diligence de um novo cenário internacional, compliance estratégico, proteção e geração de valor. Durante muito tempo, quando se falava em due diligence, compliance, era comum associar estes conceitos principalmente à identificação de riscos, à verificação do cumprimento de normas e à prevenção de contingências. Esse papel continua sendo fundamental, mas o cenário atual exige uma visão mais ampla. Vivemos em um ambiente de negócios cada vez mais internacionalizado, conectado e, ao mesmo tempo, mais complexo. As empresas lidam hoje com cadeias de fornecedores distribuídos por diferentes países, parceiros comerciais, sujeitos a distintos regimes regulatórios, novas exigências relacionadas à integridade, distintos regimes regulatórios, novas exigências relacionadas à integridade, sustentabilidade e governança, além de riscos reputacionais, capazes de ultrapassar rapidamente fronteiras e produzir impactos muito concretos sobre os negócios. Neste contexto, a due diligence deixa de ser apenas uma ferramenta de verificação ou de defesa e passa a integrar o próprio processo de tomada de decisão empresarial. Conhecer adequadamente quem são os parceiros de uma empresa, como operam seus fornecedores, quais riscos estão presentes em determinada operação, quais mecanismos de integridade estão efetivamente implementados, pode ser determinante, não apenas para evitar problemas, mas também para identificar oportunidades, estruturar relações comerciais mais seguras
e preservar o valor da organização. É justamente daí que surge a ideia de compliance estratégico. Mais do que simplesmente cumprir regras, tratar de incorporar análise de riscos e a cultura da integridade à estratégia empresarial. É isso que está diretamente ligado à governança, porque não basta identificar risco, é preciso estabelecer estruturas claras de decisão, definir responsabilidades, criar mecanismos de controle e assegurar que as informações relevantes cheguem às pessoas certas no momento adequado. É um ponto importante. Compliance não deve ser entendido como algo reservado às grandes empresas, como comentou o nosso presidente, professor Banholi, ou às organizações que atingiram determinado grau de maturidade. Aí uma palavra muito utilizada para o compliance. A necessidade de estabelecer padrões de conduta, conhecer parceiros, prevenir conflito, identificar riscos e organizar processos decisórios existe independente do porte da empresa ou da fase que ela se encontra. Claro, a estrutura de compliance de uma empresa em início de atividade não vai ser a mesma de uma grande companhia ou de uma organização de atuação internacional. O que deve existir é proporcionalidade, mecanismos adequados ao porte da companhia, da empresa, à complexidade, o setor de atuação, aos ciclos efetivamente enfrentados por cada negócio. Aliás, em muitos casos, incorporar essa preocupação desde as fases iniciais da empresa permite crescer de forma organizada, evitar que práticas inadequadas se consolidem e construir desde o início uma cultura de integridade e governança. Para empresas em expansão, por sua vez, isso pode ser decisivo para acessar novos mercados, atrair investidores, estabelecer parcerias estratégicas e se relacionar com organizações que exigem determinados padrões de compliance e seus fornecedores e parceiros. Esse será um tema que certamente vou querer questionar os nossos palestrantes. Portanto, compliance não deve ser visto apenas como um custo ou como uma estrutura criada para responder uma obrigação regulatória. Quando dimensionamos corretamente, ele acompanha a evolução da empresa e pode funcionar como um elemento de organização, proteção, geração de valor em qualquer estágio do negócio. Nesse sentido, compliance, gestão de riscos e governança não devem funcionar como estruturas isoladas. Quando integrados, passam a contribuir de forma concreta para a qualidade das decisões empresariais, para a transparência das relações, para a proteção de reputação e para a sustentabilidade do negócio a longo prazo. A própria due diligence ganha outra dimensão dentro dessa lógica. Ela não serve apenas para apontar eventuais problemas antes de uma contratação, parceria ou operação. Ela pode também oferecer informações relevantes para os órgãos da administração, ou seja, o administrador único, apoiar decisões de investimento, orientar a seleção de parceiros e fornecedores e permitir que a empresa avalie de maneira mais consciente os riscos que está disposta ou não a assumir. Essa discussão é especialmente relevante em um cenário internacional e absolutamente conectado como é o de hoje, nas questões jurídicas, regulatórias, reputacionais, ambientes e de governança estão cada vez mais interligadas. Uma decisão comercial aparentemente simples pode envolver riscos relacionados à legislação anticorrupção, sanções internacionais, proteção de dados, aspectos socioambientais, terceiros contratados e até mesmo a reputação de pessoas individuais e empresas envolvidas. Por isso, ao longo da nossa conversa de hoje, queremos explorar justamente essa evolução. Como transformar a due diligence em um procedimento essencial, preventivo e uma verdadeira ferramenta de governança e de estratégia para as organizações, independente do seu porte ou estágio de desenvolvimento. Para essa conversa, como já adiantou nosso presidente Vicente, temos dois convidados que trazem perspectivas bastante complementares. Cristiana Bedini, sócia do Bedini Law Firm e professora, que poderá trazer uma perspectiva jurídica, regulatória e empresarial sobre os processos de due diligence, compliance e governança. Roberto Merlin, diretor de SG, Riscos e Compliance de São Paulo Futebol Clube. Traz a visão de quem vivencia esses desafios diretamente dentro de uma organização, especialmente na construção de estruturas de governança, gestão, riscos e integridade. A proposta é que tenhamos uma conversa bastante prática, buscando compreender não apenas quais são os riscos existentes de hoje,
mas principalmente como as empresas podem estruturar seus processos de due diligence, compliance e governança de forma proporcional à sua realidade, protegendo seu negócio sem perder agilidade, competitividade e capacidade de criar novas oportunidades, e ter o olhar para verificar estas. Bom, para começar, gostaria de ouvir a Cristiane sobre essas mudanças de perspectiva. Cris, quando falamos em due diligence, ainda tratando essencialmente de uma ferramenta de prevenção de riscos, ou já podemos dizer que ela passou a ocupar esse papel efetivamente estratégico dentro das empresas e de sua estrutura de governança? Obrigada, Marta, pela excelente introdução aqui para os nossos debates. Também aproveito para deixar registrado o meu agradecimento ao professor Vicente Bagnoli e estou muito feliz de estar extremamente bem acompanhada do Roberto Armelin. É uma alegria e uma honra estar aqui também. E fiquei muito feliz com a iniciativa e de saber que a iniciativa para esse webinar veio através de uma demanda dos associados a respeito de compliance, do interesse de saber um pouco mais. Eu fico muito feliz, de fato, porque é esse tipo de iniciativa que auxilia a disseminar a cultura de compliance. Porque, primeira questão, quando a gente fala em compliance, a gente está falando de fato numa construção cultural, né? De que como isso se coloca dentro das organizações e passa de fato a integrar a gestão do negócio e as decisões estratégicas. Com isso, e aí respondendo objetivamente a sua pergunta, eu diria que due diligence, tecnicamente, continua sendo uma ferramenta de gestão de riscos, que, de sua vez, é um elemento de um programa geral de gestão para compliance. O que se propõe hoje, nesse novo olhar para due diligence, é que essa função não se limite só a isso, né? Ela pode servir, deve servir para muito mais coisas do que historicamente e até mais recentemente ainda se percebe isso, que a due diligence ela pode ficar limitada à coleta de 3 propostas, retirada das certidões, um questionário simples, quando existe, né? A assinatura do contrato, e isso tido em si como um controle preventivo, quando atualmente isso é quase que visto como um controle cadastral, né? A due diligence, da maneira como ela pode atuar, elas trabalham com algo mais estratégico, porque esses exemplos que eu acabei de dar não é um due diligence estratégico, né? Você trabalha com cadastro, uma pergunta de está tudo bem com esse terceiro. No diligence, eu acredito que passa a ser estratégico quando a relação com esse terceiro passa a ser avaliada em outras condições. Quais os tipos de proteção que nós devemos ter com essa relação? Qual é o nível de monitoramento que nós temos que ter em relação a esse terceiro? Ele apresenta uma cadeia relacional de beneficiários finais, está dentro de um grupo econômico que vale o nosso cuidado, que vale o nosso olhar, né? A estratégia para due diligence, portanto, ela vai para além da gente se basear no preço, o melhor preço, a urgência na contratação ou numa confiança histórica em relação a um determinado terceiro. A estratégia ela começa a se contornar quando a empresa considera quem está por trás desse terceiro, quais são os riscos que acompanham a relação. Avaliar due diligence é isso, é trabalhar de fato com o mapeamento do risco e quais riscos estão dentro da tolerância, quais são compatíveis, quais vão precisar ser assumidos e como gerir esses riscos ao longo da relação se ela de fato for à frente. Isso é estratégia. E é uma estratégia que, como vocês bem comentaram, tanto o Dr. Bagnoli como você, doutora Marta, sobre as grandes organizações e que essa estratégia ela não precisa se resumir a trabalhar com sofisticação e estratégia em due diligence para grandes empresas. A estratégia ela existe em qualquer negócio, usando a palavra utilizada aqui com proporcionalidade, com razoabilidade, avaliar qual é a nossa exposição no nosso mercado, né? Porque a complexidade, a existência, ela não precisa estar atrelada a uma complexidade.
podem existir mecanismos mais simplificados, proporcionais e razoáveis para o tamanho da empresa e que garantam esse tipo de alocação, de estratégia, de processo. Evidentemente, eu tenho clientes que têm um processo de due diligence muito mais complexo. É um mapa. Se a gente olha o organograma, né, o infográfico da due diligence, passa por vários processos. Em alguns eu entro no começo e no final, em alguns eu estou envolvida no meio, por meio de um comitê. Especificamente, se o terceiro representar um negócio importante, porém apresentar alguns riscos em relação ao grupo empresarial em que ele se insere. Para pequenas e médias empresas, muitas vezes isso não é necessário, mas o que é necessário é um processo real para a nossa exposição, para o nosso mercado. Isso sim, eu acho que é importante. Identifica os teus terceiros mais relevantes, classifica o risco, aprofunda uma análise quando é necessária, né? Porque também, como foi comentado muito bem aí na introdução, é, também a empresa que é pequena e ela é média, ela está inserida numa cadeia em que ela é contratada pelos maiores e que vão apertar muitas vezes, vão trabalhar com questionários ou solicitações muito mais firmes, muito mais duras, né? Isso pode vir de cliente, de banco, né? De investidores, de parceiros. Então, é uma realidade que está aí. E essa realidade, aliás, deve ter motivado o pedido para esse webinar, né? Porque já se está percebendo, esses sintomas já estão aparecendo, né? E há como a gente trabalhar com processos que sejam muito bem aplicados, operacionais para essa realidade, né? E também entender melhor essa correlação que eu acredito que nós vamos trabalhar ao longo dessa hora com esses elementos, né? De onde se posiciona o due diligence dentro de compliance e os dois dentro da governança. Então, acho que inicialmente, para a sua pergunta, Marta, era isso que eu gostaria de comentar. Armelin, olhando pela perspectiva de quem está dentro de uma organização, em que momento o compliance deixa de ser apenas uma função de controle e passa efetivamente a participar da estratégia e da tomada de decisão? É, Obrigado, Marta, pela pergunta. Antes, bom dia a todos e todas. Queria registrar a minha alegria enorme de estar aqui num evento da Câmara Italiana, da minha querida Câmara, em que eu entrei para participar de um COJUR presidido por esse querido amigo, que é o professor Bagnoli. E sempre é uma emoção do sangue italiano aqui poder fazer parte de um momento de italianidade e trazendo um pouco da nossa experiência de tantos anos num tema tão desafiador, né? Então, meus agradecimentos assim de coração ao Vicente, à Marta, ao COJUR, à própria Câmara, ao presidente Graziano, e uma alegria enorme dividir aqui esse espaço com a doutora Cristiane Bedini, e para fazer esse bate-bola, só para usar uma linguagem assim um pouquinho do meu mercado. Queria dizer que a introdução do professor Vicente praticamente exauriu o tema, da perspectiva de uma visão geral, ele pensou muito bem elementos fundamentais da visão moderna hoje de um processo de due diligence, né? A Cristiane também foi muito feliz em algumas colocações. A Marta me permite dizer o seguinte, até por experiência própria, né? Enquanto a compliance for só uma palavra e um discurso na empresa e na boca da alta liderança, na verdade, vai funcionar muito pouco. Eu não digo que não funciona nada, mas funciona muito pouco e é importante que funcione de uma forma plena, né? Já aconteceu comigo de ser chamado no final do processo para dar uma opinião de compliance. Ou seja, isso, na verdade, não é uma atuação correta de compliance, né?
quero pensar aqui três colocações e, com base nisso, responder sua pergunta, Marta. Quando a gente fala de due diligence, eu gosto muito de refletir sobre o nome, né? Então, a tradução para o português é devida diligência. E, no fundo, quando a gente avalia em que medida essa providência deve ser adotada por qualquer organização, pequena, média, grande, de qualquer setor, eu acho que o nome ele nos indica bastante o que nós temos que fazer, né? Nós temos que ser diligentes na medida devida para o nosso tamanho, para a nossa atuação. O que responde, mas não resolve, né? Não resolve porque é um enorme desafio a gente dimensionar como atua um programa de compliance numa determinada organização. Não existe compliance de prateleira. E aqui eu volto para a introdução do Vicente. Se compliance pode ser entendido como fazer o certo, isso não é mérito de ninguém, muito pelo contrário, é obrigação de todos. Então, onde que está a necessidade ou a recomendação de que toda organização, pequena, média, grande, adote um programa de compliance, ou como eu prefiro chamar, um sistema de compliance. No fundo é a mesma coisa, mas é que, para mim, a palavra sistema deixa mais claro, assim, na primeira ouvida, que são várias coisas que precisam se interrelacionar. Para mim, um dos maiores desafios de toda e qualquer organização, também pequena, média, grande, é o desafio da eficiência sistêmica de todas as áreas que precisam operar em harmonia. E a Cris colocou isso um pouco na sua fala, e eu queria reforçar isso. Empresa pequena, média, grande, que opera em silos ou em ilhas, está fadada a sofrer muito. Então, o sistema de compliance, ou como eu prefiro, o sistema de integridade, ele precisa operar em total harmonia com, obviamente, a governança, refletida num organograma bem pensado e implementado, em pessoas conscientes do seu papel no sistema, para tirar da área de compliance toda a sua potencialidade, que é de colaborar com a eficiência do negócio. Se tem uma coisa que me dá agonia é ouvir que compliance é a área de dizer não. E já aconteceu comigo de entrar num lugar e alguém falar assim, puxa, que bom que você está aqui, a gente precisava de alguém para dizer não. Falei, não sou eu. Eu estou aqui para ajudar a pensar como fazer de uma forma segura, eficiente e que agregue valor para o negócio. Tem uma expressão em inglês que faz muito sentido, que é compliance by design. Então, na minha visão, e claro, de todo profissional de compliance, então eu sou enviesado, admito aqui que vou fazer uma colocação completamente enviesada, os profissionais de compliance têm que fazer parte da estratégia do negócio, porque fica muito mais, inclusive, eficiente e barato desistir de alguma coisa em função de colocações, de contribuições de perspectiva de compliance no início do projeto, do que investir tempo e recursos num projeto que parece muito interessante, mas depois esbarra numa questão que a pessoa de compliance podia ter alertado lá no começo, que não necessariamente inviabiliza. Existem alguns temas hoje em dia que a gente considera que são realmente impeditivos, mas eu diria que uma meia dúzia de temas, e claro, ligação com organizações terroristas é um deles, trabalho escravo é outro deles, sanções é outro deles, corrupção é outro, mas enfim, em geral, a área de compliance existe para ajudar o negócio a funcionar muito bem.
tem uma, só para ir finalizando essa sua primeira pergunta, tem uma expressão romântica que é muito utilizada para descrever compliance, que eu discordo radicalmente, vou explicar por quê. Que é assim, compliance ou é pelo amor ou é pela dor. Eu diria que não, né? Fica poeticamente interessante citar, né, que compliance é pelo amor. Eu diria que compliance é sempre pela dor. Só varia o tamanho da dor e o momento. Nós vamos prevenir a dor e não sofrer com ela, ou a gente vai esperar acontecer alguma coisa e aí todo mundo sai correndo, ninguém sabe para que lado que vai, e aí chama o compliance para ver se resolve, ou o advogado, ou ambos juntos, no mais das vezes. Então, finalizando o raciocínio inicial, a minha recomendação, como a da Cris também, o Vicente e sua também, Marta, é que toda e qualquer empresa que quer fazer o certo, e para sobreviver a gente tem que fazer o certo, planeje as suas estruturas de compliance, obviamente dimensionadas para a sua operação e para o seu tamanho. Mas, e esse é o fundamental, com consciência da importância estratégica disso para o negócio. Não como uma visão burocrática do tipo, putz, eu tenho que ter aqui uma área que eu prefiro não lidar com ela, mas eu tenho que ter para dizer para o meu cliente, né, para aquela empresa multinacional para a qual eu forneço quase todo o minha produção, que eu tenho uma área de compliance, que eu tenho uma área de integridade e que, portanto, eu atendo às expectativas do outro, né? Para mim, a gente vai chegar no próximo do ideal quando todo mundo entender que compliance ajuda a própria organização a gerar valor. Então, é uma consciência de dentro para fora. Mas, enfim, tenho muito mais coisa para falar, mas vou parar por enquanto. Aproveitando a sua fala, Armelinha, eu vou fazer uma pergunta para Cristiane. A due diligence, ela identifica o risco. Aproveitando que o Armelin falou de governança, que é um tema, e usando até a palavra dele, assim, a governança com a integridade, que eu acho que é o que funciona, para o associado conseguir entender quem deve decidir se aquele risco é aceitável. Qual é o papel da governança nessa etapa de due diligence que foi identificado o risco? Marta, eu gostei tanto da fala do Armelin que eu vou fazer algumas considerações e amarro com isso, porque de alguma maneira está relacionado, né? Enquanto se pensar que compliance é pedágio, que boa governança é algo que a empresa já tem, né? De fato, eu acho que governança é algo que existe desde que a primeira empresa foi criada. Né? O que nós estamos falando agora é de boa governança e de melhores práticas. Essas expressões, elas têm uma razão de ser. E eu acho, Armelin, que foi assim, de uma felicidade você colocar a palavra sistema aqui na mesa. Porque, de fato, é interdependente. Né? Tudo é interdependente. Então, para a gente criar aqui um desenho, né? Compliance não é só uma palavra, não é aquela palavra banalizada que muitas vezes as pessoas usam até para dar desculpa. Né? Não deu certo por causa do compliance. Ah, mas esbarrou no compliance. Então, as pessoas usam com uma facilidade para se desprender de alguma resposta, né? Ou para se manter ali num limbo. E nessa medida, a gente tem o seguinte: compliance não existe no vácuo. Compliance é um instituto de observação. Então, como o Ormeli diz, o que compliance vai observar? Vai observar as engrenagens do negócio. Se o sistema de governança, que é um sistema de tomada de decisões, que é um sistema de gestão profissionalizada, de escala de autoridades, de gestão de poder dentro da organização, dessas normas internas, quem decide o quê, como, quando, como é que nós vamos organizar isso? Compliance, ele atua em cima desse sistema.
e vai contribuir para que isso gire de uma forma bastante, essas engrenagens girem de uma maneira bastante azeitada. Ou seja, é uma interdependência. O compliance ele só vai existir, e a governança também só vai existir em cima do que foi colocado até aqui sobre fazer o certo, sobre a integridade. A ética está para além do compliance. Então, de tudo que nós estamos falando aqui, nada, por mais sofisticado que seja criado, vai se sustentar se não existir de fato uma cultura de integridade dentro da organização, uma cultura ética, né? Então, primeira questão. O compliance tem que verificar se existe uma matriz de decisão colocada dentro da empresa. A empresa tem que definir, independentemente do seu tamanho. Então, a gente lida com matrizes que às vezes eu tenho que pedir 4 autorizações diferentes. Mas isso é para uma empresa grande, muito maior. Mesmo que a gente estiver falando de uma pequena, de uma média empresa, a gente precisa definir alçadas. O que que entra dentro dos negócios normais? O que que entra no dia a dia? A ideia não é engessar o negócio. Então, por isso que precisa ser definido. Aí se entra numa questão estratégica, numa tolerância de risco. E como é que a gente vai saber se passou da tolerância? Porque vocês têm que mapear o risco de vocês. Se não entender quais os riscos que estão expostos, vocês não vão conseguir criar uma matriz de decisão e gestão de poder decisório dentro da empresa. Então, passou desse elemento, vamos ter que verificar essa questão decisória. O compliance acompanha todo esse processo. E não só no final, né, como o Armelin colocou, porque a gente pode ter orientações, sugestões, a gente pode pensar, puxa, mas vocês pensaram nisso? E se acontecer isto? Né? Então, a gente começa a se proteger melhor durante todo o processo, né? Então, tem decisões que vai ter que escalar para a última instância, de fato, tem outras decisões que pode ficar na média instância, tudo vai depender de como esse problema foi mapeado. Agora, se não tiver esse sistema desenhado, não se vai conseguir entender para onde vai. Ah, mas a gente faz um processo aqui, a gente tem um processo de avaliação, a gente avalia o score. Quem é a gente? Compras? Compras está atrelado com algum outro movimento jurídico? Aí vem uma outra grande dor. Não temos verba, não temos budget anual para criar uma área de compliance dentro da empresa. De novo, vamos avaliar onde estamos nesse nosso negócio, no nosso mercado, se de fato não valeria a pena ter essa área. Se não houver, existe a possibilidade de fazer isso externamente. O que não pode acontecer é o cliente. Várias vezes a gente faz. Eu pergunto, entro num determinado projeto, eu pergunto, bem, me diz, me mostra o que você tem. Aí a pessoa manda um código de ética. Normalmente, essa demanda vem na dor, né? E vem os tamanhos da dor que o Armelin comentou, porque por um fornecimento super estratégico internacional, de repente veio um pacote. E só mandar o código de ética não foi suficiente. Não é mais suficiente, gente. Tá? E aí eu pergunto, mas quem fez esse código de ética? Ah, é porque normalmente quando pedia, a gente fazia uma coisinha aqui internamente. Ou então a nossa agência de publicidade fez isso, eu já recebi algumas respostas desse tipo, e manda. Pessoal, os clientes hoje eles têm departamentos alocados para fazer auditorias periódicas para saber se esse código de ética tem treinamento em relação ao código de ética, qual é o nosso processo de compras, se a gente monitora terceiros, se a gente treina terceiros, etc, etc, etc. Tá? Então, não dá mais para criar na rapidez um código de ética, responder um questionário sem evidências, porque hoje não é só o questionário, está sendo pedido evidências. Só que vocês não conseguem se organizar se dentro da governança, né, não for criado conjuntamente aí com o sistema da conformidade uma matriz de decisão. Não é para engessar, fica muito mais fluido, porque cada um sabe o que tem que decidir e quando. Muito obrigada, Cristiane. Armelin, quando surge um risco internacional, reputacional, ou potencialmente sancionatório, como deve ser tratado internamente? Na mesma
toada que perguntamos agora para a Cris. Quem deve participar dessa decisão? Qual deve ser o papel do compliance em relação à alta administração? Como você vê isso? Legal, Marta, você fez uma pergunta que me permite desenvolver uma linha que eu estava aqui imaginando que horas que eu ia pensar, mas também eu quero antes pegar uma deixa da Cris, em que ela falou da importância da matriz de decisão. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus colaboradores, porque às vezes as pessoas se sentem desconfortáveis, vamos dizer assim, de fazer treinamento, de entender uma nova norma, um procedimento e etc. E eu me lembro de um treinamento que eu estava fazendo para média gerência, e eu estava dizendo o seguinte, o raciocínio veio. Eu disse assim, olha, se os processos estão desenhados e os procedimentos existem, vocês estão orientados a fazer do jeito que a empresa decidiu que deve ser feito. E isso faz com que você tenha mais leveza no seu trabalho, porque você não fica em dúvida se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está agradando, se não está agradando. No momento em que você tem uma leveza no seu trabalho, o seu trabalho flui, o seu trabalho ele se desenvolve com mais segurança. E no final do dia, essa foi a conclusão que mais me impressionou e ela surgiu assim, espontânea, como uma conclusão óbvia de um raciocínio que era jurídico e compliance. Mas no final do dia eu falei, vocês vão ser mais felizes. Por quê? Vocês terão se desgastado menos e vai sobrar tempo ou para trabalhar um pouco mais, mas sem aquela pressão, ou para estudar e aprender alguma coisa nova, ou ainda para estar com a família. Então, quando a gente fala que compliance ajuda, quando foca na estruturação de procedimentos, de normas, matriz de decisão, matriz de risco e etc., no momento em que, coordenado com todas as áreas, né, através do sistema, isso gera uma tranquilidade para toda a organização, principalmente para as pessoas. E para mim, pessoalmente, como profissional de compliance e como gestor, se tem um foco de preocupação prioritário, são as pessoas que lidam com as decisões e as ações o tempo inteiro. E as pessoas que estão mal orientadas, elas estão se colocando em risco, né? Na verdade, não são elas que estão se colocando em risco, né? A organização que não criou um sistema que mitigue o risco da operação dessas pessoas, né? Mas, voltando para a questão que você colocou, de como é que a gente deve lidar com isso, né? Com esses desafios atualmente, eu continuo na minha inquietação de partir do engajamento da sensibilização e engajamento da alta administração, sabe? Tudo parte de uma alta administração sensibilizada e engajada. Então não é só aquele CEO, aquele presidente que fala, não, tá bom, contrata aí alguém, uma equipe, uma pessoa para cuidar do compliance. Aí vira as costas e vai lá na sala do CFO ou do diretor comercial e aí começa a olhar. Não adianta a gente pensar no risco internacional quando ele acontece, né? Que é um pouco a sua pergunta. Então, voltando um pouco para trás para o que a Cris estava dizendo ali, a gente tem que fazer uma análise dos riscos da organização, seja pequena, média, grande. Claro, a organização grande vai fazer um mapa de riscos gigantes, uma matriz enorme. Vou comentar com vocês só números aqui. Eu tenho
31 riscos e 198 fatores de riscos sendo trabalhados. E mesmo assim a gente tem problemas. Aliás, essa é outra realidade, né? Existir um programa de compliance não é garantia que não haverá problemas, né? Compliance não é escudo mágico. Essa é uma frase que eu ouvi também, adorei. Nós não somos mágicos, né? A gente faz o máximo que a gente pode com as informações que a gente tem. E logo, logo a gente vai chegar no canal, né, para mostrar como é importante um canal, assim como o do diligence, para a gente poder chegar na gestão de riscos. Então, problemas haverá, pequenos, médios ou grandes. Quanto melhor a nossa matriz de riscos, a nossa estrutura de ações preventivas e due diligence, sem dúvida nenhuma, é a primeira delas, maior a nossa capacidade de prevenir ao máximo os riscos, inclusive os internacionais, e se eles acontecerem, perceber o mais rápido possível e impedir que o impacto seja muito grande, né? Se eu sei os riscos que eu estou correndo, eu tenho como me preparar. E este é um pilar fundamental de um programa, de um sistema de compliance. Existem empresas que têm a área de riscos. Tudo bem, né? Às vezes, quando a empresa é muito grande, né, a Cris já está imaginando aí, tem a área de riscos. Em empresas médias, riscos está embaixo de compliance. Também funciona. Qual que é o elemento que não pode faltar em nenhum dos dois sistemas? A conversa, a convergência. Então, só para fechar essa resposta, a preparação para enfrentar o risco vem muito antes dele acontecer. E aí eu vou dar mais um passo atrás, que eu acho fundamental, também pela minha experiência, falta muito, que é forecast, que é planejamento estratégico. Para onde esta empresa quer ir? Isso vale para a pequenininha, vale para a padaria que abriu fazendo só um pão que alguém da família faz muito bem e acha que pode virar um negócio. Tudo bem, você está fazendo um pão agora, delicioso. Se começar a vender muito, para onde você vai? Para onde você está olhando? Quais os riscos? Só você sabe fazer esse pão? E se você ficar doente? Se você quiser viajar de férias? Riscos de perenidade do negócio, sustentabilidade do negócio. Então, primeiro um planejamento estratégico, de novo, proporcional. Com o planejamento estratégico, um mapeamento de riscos, risk assessment. Aí, com isso, a gente vai para o apetite de riscos. E aí a gente começa a trabalhar de forma sistêmica. Conheço meus riscos. Por exemplo, eu trabalho num clube de futebol. Um risco que a gente tem é acidente no estádio durante um jogo ou um show. Esse é um risco que a gente tem. Mas a gente tem comitê de gestão de crise, a gente tem uma série de medidas preventivas e a gente tem medidas de intervenção quando acontece. Então, existe uma série de medidas que eu queria que as pessoas não se assustassem, que elas podem ser muito simples numa empresa muito pequena. Elas só não podem não estar num documento, num lugar, para que todo mundo saiba que ela existe. Porque aí eu finalizo voltando para o começo. Na medida em que está tudo ali existente, conhecido de todos, todo mundo vai trabalhar com leveza e tranquilidade. E quando acontecer um imprevisto, todo mundo já sabe mais ou menos como lidar com isso. E isso vai minimizar tremendamente as consequências de gerenciar o problema. É muito mais fácil gerenciar um problema do que enfrentar uma catástrofe de algo que a gente nem imaginava que podia acontecer. E queria só já adiantar que o Sebrae, falando aqui para pequenas e médias empresas, né, o Sebrae tem um programa muito legal de estruturas básicas, de programas de integridade. Então, o Sebrae ele deu um passo além no que a gente chama de programa de compliance, depois eu quero falar um pouco mais disso.
O Sebrae oferece às pequenas e médias empresas do país inteiro uma belíssima estrutura mínima, super completa, para iniciar essa trajetória, essa jornada, que é muito legal, de ter na sua empresa a proteção de um sistema de integridade, um sistema de compliance, que vai crescer organicamente junto com a sua empresa. Bom, Armelinha, eu vou pegar a sua fala e vou fazer um gancho para uma pergunta para a professora Bedini, que para mim um elemento muito importante é justamente em tudo que você falou, é a cultura da integridade. Então, porque aí você dá esse passo e as coisas caminham de forma harmônica. Então, pergunto para a professora Bedini, quanto de um programa de compliance depende de controle e procedimento e quanto depende efetivamente da cultura organizacional? Lembrando que estamos aqui na Câmara de Comércio Italiana, então esse aspecto me parece que será bastante relevante. Eu tenho uma colega que ela participou é, de um, de uma investigação, na verdade, de um monitoramento muito forte. Ela trabalhava no escritório de advocacia, ela foi contratada pela empresa que estava sob investigação, um escândalo, e estava sendo monitorado pelo Departamento de Justiça norte-americano, DOJ, super temido, enfim. E ela foi contratada para reformular todo o compliance, jogou tudo no chão, que evidentemente era de prateleira, na verdade, porque senão a empresa não teria se encontrado na situação em que estava. E ela fez política, assim, ela conta isso sempre. Ela fazia política de como ir até a impressora e voltar. Para tudo tinha política. Quando ela apresentou isso para o procurador do DOJ, ele avaliou e teve uma reunião devolutiva e ele disse o seguinte: as suas políticas estão muito bem escritas, elas têm uma linguagem muito didática. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Como é que você acha que você vai conseguir executar tudo isso? Então, isso pré-responde a sua pergunta, né? Muitas vezes, e tem um material muito interessante da OCDE, em que eles usam a expressão gatilho de descumprimento. Se não existir uma consciência de que os processos existem por uma razão e que todo mundo se sente mais confortável dentro daquilo que lhe foi dirigido para decidir ou para fazer, a pessoa não vai entender, ela vai se sentir sufocada, ela vai. É um ímpeto humano. O Armelin falou: nós estamos trabalhando com pessoas, e pessoas são complexas. Pessoas, elas são complicadas. Uma organização congrega uma série de pessoas, né? Então, tudo começa realmente. A política em si, ela é importante? É, porque faz parte da sistematização. Tem que ter, a pessoa precisa compreender o que ela tem que fazer. E ela precisa de uma determinada formalização ali. Mais visual, menos visual, aí vem das tendências atuais, né? De como a gente passa a mensagem, de como a gente faz as pessoas decodificarem a mensagem. Agora, ela por si, ela não resolve. A estrutura, de passar a mensagem diariamente e reforçar através disso, eu acho muito importante. A Armelin estava falando de crise. Um dos melhores exemplos mundiais de gerenciamento de crise é da Johnson Johnson, que quando houve o Tilenol, teve envenenamento em alguns lotes do Tilenol. E a empresa de gerenciamento de crise que foi contratada, a primeira pergunta que disse é: cadê suas políticas? Cadê seu código de ética? Eles disseram: "Não, nós não temos nada. Nós temos os nossos valores, está aqui nessa listinha. E é com isso que nós vamos tomar a decisão." Foi o melhor gerenciamento de crise. Então, se não existir um reforço de valor por consistência, demonstração de modelo da alta administração, porque a alta administração dá modelo, sim, e as pessoas seguem modelos. Se as pessoas não se sentirem pertencidas àquele grupo, fazendo parte daquilo, você pode ter N políticas, né? De novo, elas são necessárias, mas elas vão ser absolutamente inefetivas se não houver uma educação diária através de
coisas. Eu não estou sugerindo que nós entupamos a organização com treinamentos semanais, compliance week, compliance month, compliance year, né? Não é isso, é a comunicação diária, uma estratégia de comunicação, inclusive, que funciona. Existe uma dependência, mas se você me pedir para escolher uma importância, a construção dia a dia da mensagem de conformidade, para mim, é muito importante. Depois você pode criar as políticas e elas vão funcionar. Muito bem. Armelin, na prática, como fazer com que as políticas de integridade saiam do papel e sejam incorporadas por pessoas, que é o que a gente está falando, né? Que estão na operação e que muitas vezes precisam tomar decisões rapidamente, né? Para não ser aquele o compliance do não, né? O washing, né? Washing compliance, né? O compliance para inglês ver ou de prateleira, como o Chris colocou aí. De fato, não dá para não concordar e se precisasse resumir tudo num ponto de partida, sem dúvida nenhuma, eu diria que é cultura da integridade. Eu tenho a alegria de fazer parte do Comitê de Cultura da Integridade do Pacto Global e quando eu estruturei o meu programa de compliance, na verdade eu já estruturei um programa de integridade, não é só de compliance, e quando eu me refiro a um programa de integridade é porque no nosso racional, né, nós entendemos que só fazer o certo, como o próprio Vicente comentou, é obrigação de todos, então nossa proposta é de fazer o certo com base nos valores mais nobres que o esporte e a sociedade congregam, né? E como eu fui nessa atual posição, né, criar um programa de integridade numa organização quase centenária que nunca tinha vivenciado nenhuma estrutura de compliance, para mim, o pilar da cultura era o pilar estratégico mais importante, né? Então, sim, tudo parte da cultura. Parte da cultura e aí a estratégia de aculturar, né, de promover a transformação da cultura organizacional, de colocar compliance e integridade no dia a dia das pessoas, ela varia de organização para organização, de grupo de pessoas para grupo de pessoas. Passo número 1, tone at the top, ou seja, o buy-in da alta liderança. Desculpa pelo inglês, mas é que todo mundo usa isso, né? Mas é o engajamento, a participação do presidente, do CEO, do dono. Quando eu digo o engajamento, é fazer os treinamentos, sentar no chão do workshop, da roda de conversa, ser vulnerável, fazer as suas perguntas, colocar suas dúvidas, fazer parte do grupo de pessoas como pessoa, não só como o líder máximo, porque é isso que é essa atitude. Nenhuma palavra desse líder que fez isso tudo vale mais, comunica mais, gera mais efeito do que a atitude dele sentar no chão e fazer perguntas como uma pessoa normal, entre aspas, né? Todos somos normais, todos somos iguais. Porque se o líder ficar afastado num pedestal, aí por mais que a área de compliance engaje, faça compliance week, compliance month, workshop, a brincadeira, a gamificação, de cambalhota, vai ter gente que vai se engajar e a gente vai conseguir sim criar um ambiente de compliance, de integridade, de gestão de riscos, de responsabilidade, de combate à corrupção, um monte de coisa. Mas haverá lacunas e haverá nichos, né? Então, as pessoas, elas olham 360. O pessoal de cima está fazendo, o pessoal do lado está fazendo, o pessoal de baixo está fazendo. É um desafio imenso, mas
Eu diria para vocês que é uma das experiências mais ricas da minha vida profissional, de uma certa forma, liderar um processo de transformação da cultura organizacional para uma cultura baseada em integridade. Vou confessar também que eu achava que em um ano eu ia conseguir, né? Doce ilusão, né? Era muita empolgação, né? De tentar chegar, impactar e ajudar. Mas estou bem longe ainda de chegar onde eu gostaria e posso afirmar que a principal causa foi a falta de engajamento da alta administração, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que as pessoas não entendam e não queiram participar, sabe? Então, na minha visão, assim, convergindo com a opinião da Cris, o fundamental para o processo dar certo, de fato, é as pessoas se engajarem e fazerem com que as ações, as estruturas desenvolvidas pela área de compliance se tornem parte do dia a dia, o hábito da organização. Então, vou dar um exemplo. Muitas pessoas hoje, a essa altura do campeonato, passam na minha sala e conversam comigo ou com algumas das pessoas da minha equipe para contar uma ideia que tem e para perguntar se tem alguma preocupação que eles precisam ter para começar a gestar o projeto, aí dar o encaminhamento já com algumas sugestões que a gente consegue dar para contribuir neste momento. É isso que eu falei lá atrás de compliance by design. Você não precisa estar necessariamente numa política dizendo, olha, todo mundo que tiver uma ideia antes passa na sala do compliance. Não é nada disso. Mas no momento em que as pessoas naturalmente dão uma passadinha, olham para você assim no corredor e falam, tem uma coisa que eu acho que você pode me ajudar. Isso é um sinal de que a gente está na cultura. E esse é o principal elemento de gestão de riscos que a gente pode ter quando a pessoa, antes de fazer alguma coisa, de ter um impulso, divide a ideia com alguém que estudou bastante para poder, de novo, não falar o não, mas ajudar a pensar a forma de fazer que seja mais segura para a organização e para as pessoas. Porque vamos lembrar que organização, né, que pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Né? Ela não fala e ela não sofre. Quem sofre na hora do problema, na hora da crise, são as pessoas que estão lá dentro. E a gente vive uma era da ansiedade e da depressão. E quando a organização está com problemas, isso afeta ainda mais as pessoas que estão lá dentro. Então, concluindo, né, na minha modesta visão, né, as empresas que têm um bom programa de integridade, também por isso estão cuidando da saúde mental das suas pessoas, porque elas vão poder trabalhar com mais tranquilidade. Com certeza. Ameline, eu vou fazer o seguinte, nessa rodada eu vou inverter a ordem, vou perguntar primeiro para você e depois para a Cristiane poder comentar o que você vai falar e responder. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais específica. Dentro desse novo cenário internacional, como as empresas devem lidar com a ampliação pelos Estados Unidos da classificação de determinadas organizações criminosas, como o Foreign Terrorist Organizations, FTOs? Desculpa de novo, não é a mesma coisa pelo inglês, mas é que não tem outro jeito. E que novos desafios isso traz para os processos de due diligence, especialmente na análise de cliente, fornecedores, parceiros e beneficiários finais? A ideia dessa pergunta é que eu acho que talvez parte dos associados estejam passando por isso. Eu acho que é interessante ter uma ideia de vocês sobre isso. Legal, Marta. Eu confesso que eu estava aqui pensando em lembrar que a gente precisa falar mais de due diligence. A gente se empolgou aqui com a paixão pelo compliance, pela integridade e a gente não estava falando disso. Bom, vamos lá.
de fato, isso traz não um risco novo, na minha visão. Isso traz consequências mais graves para riscos que já existiam. Então, o que a gente precisa? Precisa entender o negócio. E, por exemplo, aquela padaria que acabou de surgir, que está fazendo um pão delicioso para vender ali no bairro, tem um negócio que está bastante longe desse tipo de risco. Tem outros riscos, né? Agora, quem trabalha com qualquer relação jurídica internacional, essa tem um risco maior de esbarrar nas consequências dessa nova, desse novo regime, vamos dizer assim, que os Estados Unidos estabeleceram em relação a esse tema, né? Isso significa que as due diligence têm que ser mais profundas, vamos dizer assim, ou mais completas, porque não necessariamente elas têm que descer até o fundo, né? A gente tem aí na legislação internacional alguns parâmetros, né? Então, em termos de controle, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o parâmetro é mais ou menos 50%, né? Que a gente tem que aferir quem que está controlando, né? São as camadas de controle. Mas a gente também tem que descer essas camadas para identificar o beneficiário final. Então, de novo, a legislação fala em 25%. Né? Eu estava preparando lá as minhas políticas e formulários, né, para os meus terceiros. Eu falei, pô, 25% é muito. Ou seja, eu quero saber quem tem 10%. Eu quero saber se alguém tem 1% é do PCC. Mas, gente, isso também é irreal. Não adianta a gente achar que nós vamos fazer uma investigação profunda e vamos descobrir o beneficiário final de tudo e todos. Seria lindo, seria maravilhoso, mas não é praticável. E aí eu volto para o meu conceito de devida diligência. É uma diligência proporcional. E as próprias autoridades americanas, mesmo o DOJ, a SEC, e alguns advogados com quem eu tenho conversado lá para tentar entender, né, como é que eles estão querendo interpretar essa nova regra. O primeiro ponto é que nem eles sabem direito a profundidade da questão do auxílio material às organizações terroristas. Então, a gente tem que fazer aquilo que razoavelmente está ao nosso alcance. Então, é isso que a gente tem praticado, aumentando a análise de camadas. Então, eu analiso a empresa, analiso o controle e analiso também, além das camadas do controle, a gente tem que analisar o contexto. Aonde que está esta empresa? Se essa empresa está, sei lá, nos Estados Unidos, está na Itália, está na França, eu estou razoavelmente tranquilo. Agora, se ela está em Malta, no Uzbequistão, na Rússia, aí eu fico bem preocupado. E só para comentar com vocês, tem muito jogador de futebol que vem, né, desses lugares e que vai desses lugares. Então, mudou, mudou. Não a ferramenta em si, né, mas a profundidade de algumas camadas e de algumas diligências complementares. E a gente não abre mão agora de um bom formulário, né? Mas, de novo, eu não tenho só um formulário. Eu tenho um formulário para multinacional, mas eu tenho um formulário para o meu fornecedor de picolé, para a área social do clube. Eu não vou colocar 5 páginas para o fornecedor de picolé, mas eu quero que ele me dê algumas respostas sim e algumas evidências que vão ficar arquivadas, como a Cris comentou. É uma coisa importante, fazer tudo isso observando um monte de regras de LGPD que a gente tem que fazer, ou eventualmente da GDPR, e também do sistema norte-americano. Então, ficou mais complexo para a gente, de fato. Né? Mas essa complexidade, de novo, ela é proporcional ao tamanho e à característica da operação
da empresa, né? Então, eu trabalho num clube de futebol que tem relações internacionais o tempo inteiro. Se eu trabalhasse para a padaria, e eu já cogitei de abrir a minha, mas não sobra tempo, eu adoro cozinhar, aí não teria tanto dessa preocupação. Minha preocupação seria ter os meus insumos disponíveis sempre. Então, varia muito. E é um pouco da graça dessa profissão, da gente estar sempre ajudando o negócio a dimensionar para não ficar over compliance, que é um termo que eu não gosto, né? O compliance exagerado. Para mim, compliance nunca é exagerado, mas enfim, para não ficar demasiado pesado, mas também para não ficar o tal do washing compliance, que aí não protege nada. Ou seja, a gente tem que estar monitorando o tempo inteiro. A outra coisa, só para fechar, existem muitas ferramentas de tecnologia que podem ajudar, e muito importante é não fazer só a fotografia do negócio, da empresa, do parceiro, de quem quer que seja esse terceiro. A gente tem que ficar atualizando isso permanentemente. E tem ferramentas relativamente baratas que fazem isso. E se não der para comprar uma ferramenta, gente, dá para criar um agente de IA que faz bastante coisa disso daí. Então, de novo, pequeno, médio, grande, é só dimensionar, só não recomendo que não se faça nada. Com certeza. Bom, Bedini, vou me controlar para não comentar e te pergunto: quando uma organização passa a ser classificada como FTO pelos Estados Unidos, quais podem ser os reflexos para uma empresa brasileira, que em princípio não está diretamente sujeita à legislação norte-americana? E até onde deve ir a preocupação de compliance com riscos de sanções, relações indiretas e cadeias de terceiro, que, né, na minha opinião, é o que mais afeta. Como acabou de falar, Armelin, para mim é um ponto. Se eu fosse vender pão, mas se você vender pão para a organização que você trabalha hoje, talvez seja um tema. Então, realmente, a gente volta para todos os temas que nós falamos ontem, hoje. Edine, deixo com você. Eu acho que a ideia é começar afastando os extremos, né? O primeiro extremo é de achar que não nos diz respeito, porque é uma classificação, uma regulação norte-americana, e o segundo é concluir que qualquer empresa brasileira passou automaticamente a estar submetida a todas as consequências desse regime sancionatório aí novo nos Estados Unidos, que nem lá também. Eu compartilho com o que o Armelin está ouvindo, muitas coisas, está tudo em andamento, está avaliando até onde vai, como funciona, né? Então, nenhum desses extremos, partir dessas duas premissas, seria equivocado, né? Então, se a gente avalia a situação concreta, a gente diz, bem, são novas consequências de um risco já existente. Portanto, primeira questão, não adianta querer se sofisticar e compreender e atuar dentro desse novo cenário se não existe o básico implementado. Então, tem que ter um processo de due diligence devidamente implementado no pré e, como a Armelin colocou, no pós-contratual. Dá para se utilizar de ferramentas, dão para ser revisadas sempre, né? Os agentes responsáveis fazendo essa revisão, com boas cláusulas de saída nos contratos, inclusive, dependendo do que se verificar ao longo de uma diligência pós-contratual, de um monitoramento, né? Então, para saber se em que medida isso vai nos colocar e como nós vamos nos comportar diante disso, é de fato olhar para a matriz e verificar, bem, dentro da nossa cadeia, tem empresas envolvidas, quais elas, onde estão, são norte-americanas, são de Malta, XYZ. Existe algum tipo de passagem pelo sistema financeiro nos Estados Unidos, que é um ponto que se avalia. Muitas vezes um fornecedor ele pede para receber lá fora e não justifica como deveria, ou a gente só vai descobrir isso posteriormente, né? Qual a instituição financeira da cadeia, a empresa do grupo, situação do país envolvido, alguma outra conexão relevante, né? Um regime que prevê uma exposição mais importante. Tudo isso não é uma consequência automática, não é qualquer vínculo remoto que vai ser levado em consideração, mas ele tem que ser colocado na lista, até para que a decisão seja dirigida de uma maneira adequada, tá?
Agora, como em qualquer legislação dessa ordem, e aí eu não preciso nem afunilar para essa, existem efeitos negociais importantes que transcendem a empresa estar ou não submissa a esse tipo de regulação, tá? Porque é natural do mercado que as multinacionais, que os bancos, que os investidores, que os grandes clientes, eles tendam a endurecer os critérios de contratação e monitoramento. É uma resposta natural do mercado. Tá? Então, uma pequena e média, ela pode receber um questionário mais detalhado, não vai ser, utilizando aí a boa comparação do Armelin, do fornecedor do picolé para um fornecedor de ordem internacional, não vai ser o mesmo, mas também não vai, possivelmente, daqui a algum tempo, não vai ser igual ao que era antes. Vai tender a ter mais explicações, mais evidências, mais identificações. Tá? Então, isso para quem está sujeito à due diligence de um cliente maior, isso é uma consequência natural, então a empresa tem que estar preparada para essas respostas. Se a empresa está, de outro lado, no lugar de contratante, precisa de fato ter esses questionários, organizar o seu contrato, verificar se as cláusulas de saída estão ali como deveriam, trabalha como está estruturado esse pré, quem está decidindo, quais são os níveis, né, os limites da contratação, quais são os pontos que levantam ali uma bandeira vermelha. Isso tudo faz parte de um processo informado. Tendo esse processo informado, essas novidades, elas vão ser incorporadas de uma maneira menos traumática. Muito obrigada. Bom, o que que eu tinha pensado? Poderia continuar com perguntas, mas eu acho legal aqui pedir um pouco para vocês comentarem de forma mais aberta, compliance como, perdão, geração de valor. E nós temos uma pergunta aqui no chat, eu abri e eu vou ler para vocês. A Karen Pisotti, ela elogiou a palestra dos dois e perguntou: diante da a ampliação da due diligence ESG para toda a cadeia de fornecimento, incluindo fornecedores indiretos e parceiros em jurisdições de maior risco, como vê o desafio das organizações em integrar essa visão estendida de riscos ao compliance estratégico, garantindo não apenas conformidade, mas também geração de valor e vantagem competitiva? Aí eu acho que vocês podem falar de geral, como eu comentei, e se puderem pincelar ali o questionamento trazido pela Karen, agradeço. Como Bom, vocês preferirem a ordem aí. eu acho uma excelente pergunta, Karen. Obrigado. Isso me permite pegar um pouquinho meu chapéu de ESG, que é um- que é um tema delicioso, né? A sustentabilidade vai muito além, obviamente, de algumas ações ambientais. Mas eu diria que existem diretrizes e diretivas, né, e regras importantes, mas, na realidade, pela minha experiência, isso não chegou à prática completa, vamos dizer assim, né? Digo como contratante contratado, então, um contratante como contratado. Então, no mundo ideal, vamos falar assim, né? No mundo ideal, todo mundo é compliance, todo mundo é íntegro, todo mundo faz tudo certo, todo mundo tem consciência ambiental, social, de ESG, e é muito fácil que em todas as relações jurídicas todo mundo apresente todas as evidências de que a empresa, enfim, a organização atua em conformidade com as melhores práticas. Esse é um termo que a Cris trouxe no começo, mas é importante a gente reiterar as melhores práticas, né, de sustentabilidade. Isso pode
se manifestar apenas com as cláusulas contratuais exigindo que o fornecedor se comprometa ou comprove que está comprometido com as políticas, os princípios de sustentabilidade e que cobra da sua cadeia, né, a mesma atitude. Essa cobrança da cadeia, né, pode fazer a diferença, mas é um efeito cascata e, até onde eu tenho acompanhado, está tropeçando esse efeito cascata. A gente vive uma era, inclusive, da redução das áreas de compliance interna nas empresas. Então, o que está acontecendo? O pessoal está sobrecarregado. Eu tenho amigos profissionais de compliance de empresas com consciência de ESG reconhecida que estão sofrendo por estarem sobrecarregados com 1000 outras atribuições relevantes de gestão de risco e etc. Então, a gente está vivendo um momento sensível, eu diria. Mas eu acho absolutamente natural que nas práticas, nas melhores práticas de relacionamento entre as empresas, de novo, pequena, média e grande, exista o compromisso, e mais que o compromisso, o atendimento às melhores práticas de sustentabilidade. A gente, lá no São Paulo, a gente é signatário do Pacto Global há 4 anos. Então, a gente atende e comprova para o próprio pacto que a gente segue lá as diretrizes de sustentabilidade do pacto, e a gente demorou um pouco, mas a gente também tem cobrado da nossa cadeia o mesmo tipo de compromisso, mas sendo bem transparente. Se eu for exigir esse tipo de conformidade, de sustentabilidade para todos os meus fornecedores, eu não vou achar fornecedor. E é por isso que a gente tem que voltar para a questão da devida diligência e da proporcionalidade, ou aquilo que a Cris acabou de falar, nenhum dos extremos. Né? A gente tem um mundo ideal, a gente que trabalha com compliance talvez tenha um mundo um pouco mais idealizado, não sei, mas a gente tem um mundo ideal e a gente vive no mundo real. Então, tem até um pouco de desabafo aqui. Eu gostaria que a gente tivesse uma maturidade muito maior no mercado, no nosso mercado do Brasil, em termos de consciência de sustentabilidade. A Europa está muito na nossa frente em relação a isso. Até no futebol, para ser bem sincero. O diretor de sustentabilidade da UEFA faz um baita de um trabalho. E a gente não tem nenhum diretor de sustentabilidade aqui no Brasil. Então, é mais ou menos isso. Acho que a Cris tem mais coisa. Não, acho que você falou tudo e mais um pouco. A gente está chegando, o mundo já está falando em regeneração, né, Armelinha? A gente está indo falar em regeneração, economia circular, isso cada vez mais importante, mas é uma realidade que, especialmente se a gente pensa na cadeia de terceiros, aí eu vou fazer um recorte, né, de S. Aqui, especialmente no ambiente relacionado até a compliance de direitos humanos, que está atrelado a parte aí da escravidão contemporânea, de contratar terceiros que eventualmente na cadeia tenham contratações em condições análogas à escravidão. Isso é uma due diligence dificílima de fazer. Eu tenho colegas que são auditores nessa área, assim, quando você acha que o cara só quarteirizou, ele septuplicou, né, a cadeia dele e você não consegue atingir. Então, essa história do escudo mágico, eu vou adotar daqui para frente, né? Mas eu vi uma matriz na indústria têxtil, especificamente, nessa área de due diligence em ESG, porque a indústria têxtil é uma área bastante exposta, né? Tanto em E quanto em S. E eu achei uma matriz muito interessante, muito complexa, mas aplicável ao mesmo tempo, para trabalhar com um terceiro de uma outra maneira, né? Não só exigir, mas também explicar algumas coisas, dar prazo para implementação. Não é algo fácil,
por isso que o grau de maturidade é baixo ainda, mas demonstra uma vantagem competitiva, que foi uma expressão muito bem posta pela Karen, porque sim, é uma vantagem competitiva, porque o consumidor. Ele está olhando para isso hoje muito mais do que olhava antes. As empresas estão dirigindo as suas decisões com base nessa percepção e nessa exigência desse grupo de interesses, né, desse stakeholder. Então, é algo que merece uma atenção que ainda a gente não verifica na prática. Concordo. Perdão. Muito bem, muito obrigada. Acho que a gente ocupou bastante aqui o campo, conseguimos pincelar ali temas importantes e só queria saber se antes de encerrar vocês gostariam de destacar algum ponto que ficou faltando. Como a gente como quando conversamos, quando pensamos na ideia, no tema, né? É difícil, não dá para pegar tudo, alguns elementos ficam de fora. Então, o que vocês acham que faltou comentar para encerrar, eu deixo com vocês. Bom, faltou um milhão de coisas, né, Cris? É. Mas eu acho que a gente teve aí uma oportunidade muito, muito gostosa de compartilhar um pouco da nossa experiência, das nossas angústias, né, e da nossa paixão por compliance, por integridade. E eu acho que talvez deixar uma mensagem é uma coisa que eu sempre que posso eu procuro deixar talvez uma semente de paixão por isso que é compliance, né? Para que as empresas olhem para essa estrutura, para esse sistema, como uma vantagem competitiva, né? Como um motor de eficiência e segurança operacional, como um parceiro de negócio, como uma estrutura que pode ajudar a alavancar oportunidades de negócio. É o compliance by design mesmo, de verdade. Não há necessidade de ter um diretor, uma diretora de compliance apenas, né? O mercado acumula com várias outras áreas empresariais, né? Eu mesmo comecei como jurídico e compliance, depois separou o jurídico. Aí eu peguei riscos ESG e eu vou pegando, quase peguei outras também. Mas então dá para fazer esse trabalho junto, né? Tem empresas que colocam junto com o CFO, aí eu não acho que faz muito sentido. Desculpa, gente. Então, o que eu gostaria de deixar, na verdade, além do meu agradecimento pela oportunidade muito legal de contribuir com vocês e com a Câmara, seria essa mensagem para quem eventualmente não tem nenhuma estrutura de compliance, para que antes de ter um parceiro de negócios que pergunte e que precise e correr o risco de perder uma boa oportunidade de negócio, que antes prepare uma estrutura mínima, básica, que pode ser formada de um bom código, mas um código que reflita a, a, a organização, né? Um canal, um canal para receber informações, um canal de denúncias, como se fala no mercado, mas existem ferramentas bem baratinhas que fazem isso, canal de preferência externo. Esse é um tema que a gente poderia talvez explorar numa outra oportunidade, porque as consequências, implicações, proteções de ter um bom canal são enormes, enormes para o negócio, e a falta de um canal também pode gerar grandes problemas. Então eu diria um bom código, um canal, uma matriz de riscos proporcional e uma pessoinha, um ser humaninho, que não precisa ser só
responsável por compliance, mas pode ser alguém do jurídico, alguém de pessoas. Eu gostaria mais que fosse de pessoas do que os CFOs, sendo bem sincero. Se não pudesse ser o jurídico, por exemplo, que é onde nasceu de uma certa forma, né? E são 5 elementos, né? Documentação, evidências de tudo que está acontecendo. Então, de novo, adaptado para o tamanho do negócio, pode ser coisa simples. Um advogado, um escritório, uma consultoria experiente de apoiar nesse tipo de serviço tem condições de ajudar muito. E, de novo, código, canal, matriz de risco, uma pessoa que cuide e a documentação disso tudo. Eu tenho certeza que isso vai aumentar o valor competitivo da empresa no mercado e, mais que isso, vou voltar para o meu ponto de partida. Vai deixar as pessoas que trabalham nessa organização mais protegidas de tudo. E, enfim, já finalizo agradecendo pela oportunidade. Foi realmente um prazer enorme falar desse tema e dividir aqui com vocês. E se tiver mais perguntas, eu, enfim, posso ficar mais tempo. Bem, eu também só tenho a agradecer, eu concordo com tudo que a Armelin disse e foi um prazer te ouvir durante esse período, assim como Marta, que conduziu brilhantemente como sempre, assim como o professor Vicente Bagnoli, que fez uma introdução que conseguiu pensar, né, como a Armelin comentou, os principais pontos. Para mim é uma alegria me juntar aqui a um evento como esse da Câmara. A iniciativa é ótima e eu acho que é um sinal para que haja um webinar a respeito de gestão do canal de relatos de fato. Eu estava pensando exatamente a mesma coisa que o Armelin sugeriu, então, e sobre outros elementos, eu acho que isso pode auxiliar das pessoas compreenderem e começar. Eu acho que para finalizar, depois desses agradecimentos dessa sugestão, é, a empresa que ainda não tem essa estrutura, comece pelo mínimo necessário. Ficar nesse pensamento de, ai, mas vai ser muita coisa, talvez a gente não consiga, talvez seja muito complexo. Quando você vê o tempo passa, você não atuou e já está sendo exigido. Então, se não está suficiente, melhore. Se não existe, inicie, comece. Depois flui, de verdade. Muito obrigada, Marta. Passo para você. Eu que agradeço. Vicente Bagnoli pediu para deixar com ele, para vocês, o parabéns, que ele falou que aprendeu muito, agradeceu também muito, e assim como o Cojuri e Talcan agradecem a disponibilidade, o conhecimento de vocês partilhado, e esperamos que os associados aproveitem bastante, tenho certeza, e conversaremos para marcar o próximo, tá bem? Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Ótima semana Obrigada. para todos. Tchau. Ótima semana. Tchau.